Estamos aqui com o Padre Iago para realizar a entrevista na Catedral de Santo Antônio. Bom dia, Padre Iago. Bom dia, meus queridos, é uma alegria recebê-los em nossa catedral, a Igreja Mãe de toda a presença católica nesta Diocese de Jequié. Então, conte-nos um pouco da origem da Igreja e quando e como foi criada. A Igreja Católica chegou aqui com os imigrantes. A fundação de Jequié dá-se no final dos meados do século 19 e 20. Então, o que é que nós temos aqui? Uma comunidade que fixa de portugueses e depois vem a imigração italiana. Então, Santo Antônio, ele é um santo que nasceu em Portugal e viveu evangelizando também na Itália. Então, pode ser tanto Santo Antônio de Pádua como Santo Antônio de Lisboa. A primeira capela estava ao centro da cidade, onde hoje é a Praça Luiz Viana. Porém, a enchente de 1914, que atingiu toda a cidade de Jequié, fez com que essa capela desmoronasse e as coisas fossem transportadas para uma possível nova igreja, que é esta catedral que nós temos hoje, feita sobre a colina da cidade, que começou a ser construída em 1927, a grande arquitetura neogótica, na qual é uma resposta, é uma reação cultural, é um movimento literário e também arquitetônico contra as arquiteturas modernistas que estavam sendo desde o final do século XVI, tomando não somente a Europa, mas também as Américas. Então, esta igreja, feita como uma grande resposta dentro deste grande movimento literário arquitetônico. Então, ela foi inaugurada em 1930 e a partir disso acolhe os fiéis. A igreja, a primeira realidade é como igreja matriz da cidade de Jequié, que sabemos que foi desmembrada do município de Maracás, que está a alguns quilômetros de nós, e aqui fixa-se a paróquia, que é muito mais antiga do que esta igreja catedral. Sobre os festejos de Santo Antônio, quando começaram ou surgiram? Surgiu há muitos anos. Santo Antônio celebramos esse ano 800 anos da canonização de Santo Antônio. E Santo Antônio veio nas caravelas junto com os portugueses para o Brasil. Então é um santo muito popular, é um santo muito conhecido no mundo todo. Então, como nós estamos falando de uma colônia aqui de portugueses e de italianos, eles trouxeram a sua cultura, a sua expressão religiosa, e a partir disso foi se moldando também os festejos, a famosa trezena de Santo Antônio, na qual começa-se no último dia de maio e vai até o dia 12, que é uma trezena, é uma preparação para a festa de Santo Antônio, que é no dia 13 de junho. Então, é um momento oportuno para a oração, para a reflexão, para a evangelização. E com certeza ela nasce ao momento que a comunidade católica o abraça como patrono, como modelo de fé, como modelo de seguimento a Nosso Senhor. Então, podemos dizer que os festejos datam da fundação da paróquia, quando assume Santo Antônio como seu padroeiro. Por que a igreja se chama de catedral? Muito bem. Então, dentro dessa grande história, desse modelo arquitetônico, quem conhece aqui pode ver muito bem, quem gosta de matemática, ela é bem aritmética, porque é próprio do modelo neogótico, tudo está em harmonia, em sintonia, em cada detalhe. Porém, em 1978, o Papa São João Paulo II, através de uma bula, ele cria uma nova diocese no interior da Bahia, que é a Diocese de Jequié, que o seu território antes pertencia a Amargosa e à Arquidiocese hoje de Vitória da Conquista. Então, ao criar esta região como uma igreja particular,
foi-se nomeado um bispo, Dom Cristiano, que é o nosso primeiro bispo, e em 1979 instalou-se, melhor dizendo, a nossa diocese. E toda diocese ela tem uma igreja catedral. O que isso significa? É onde está a cadeira do bispo, a sede do bispo. É de onde ele governa, de onde ele santifica e de onde ele ensina todas as verdades da fé contidas no depósito da fé católica. Então, desta igreja catedral emana toda a vida da graça para todas as igrejas da nossa diocese, não somente da nossa cidade. Várias cidades compõem a nossa diocese com 40 paróquias, centenas de comunidades, centenas de modos de expressão de fé. Mas tudo é possível porque nesta igreja está a cabeça visível de todo o corpo eclesial, que atualmente é o nosso bispo Dom Paulo Romeu. Então, na sua sede somente senta ele, porque ele, como diz a Christum Dominus, no número 11, é uma igreja porque tem o bispo, e o bispo tem a missão de continuar a evangelização dentro desta comunidade em comunhão com o Santo Padre. Então ela é a catedral da que emana todas as graças. Então, sendo a matriz da cidade de Jequié, ela passa em determinado momento, a partir de 1979, a ser a igreja catedral de toda esta diocese. Então, como o nosso pároco, o Padre Roberto, costuma dizer, nesta igreja ninguém é visitante, nesta igreja todos nós somos filhos, porque ela é a igreja mãe, ela é a primeira dentro desta grande realidade de profissão de fé, de realidade espiritual, onde acorrem todos os fiéis para a oração, para receber os sacramentos, e daqui o bispo confirma na unidade toda a comunidade católica desta diocese, junto com o seu presbitério, com os diáconos, com todo o povo de Deus. Por isso é a igreja mãe, porque nela está a sede do Pai espiritual de todo o povo católico desta grande diocese de Jequié. Muito obrigado, Padre Iago, pela sua presença, pela realização dessa entrevista. Deus abençoe e tenha um bom dia. Muito obrigado, e deixo o convite a conhecer. Sejam muito bem-vindos quando quiserem, não somente conhecer enquanto arquitetura, mas quanto lugar de encontro com Deus. Então venham às missas, temos missa todos os dias e nos domingos 7, 9, 11 e 18 e 30. Será sempre uma alegria recebê-los em nossa amada catedral.